Fala, gurizada! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio aqui do Gigante do Interior. Desde já quero agradecer muito pela repercussão positiva da primeira entrevista com o Márcio Nunes, técnico do Guarani de Bagé. Muita gente assistindo, curtindo, compartilhando e também parabenizando pela iniciativa de dar voz a personagens do futebol do nosso interior gaúcho. Mas para que o projeto siga, é muito importante que você se inscreva no canal. Se você ainda não se inscreveu, por gentileza, se inscreva no canal para que eu possa dar prosseguimento ao projeto. E também curta e compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas, mais amantes do futebol do interior gaúcho. Também fica o convite, se você tiver interesse em se juntar ao projeto através de uma parceria comercial, é só entrar em contato ali no Instagram, no @gigante do interior RS, que a gente troca essa ideia. E também pode, se você gosta do conteúdo, sugerir entrevistados aqui para o canal. Vai lá também no Instagram e manda uma DM sugerindo entrevistados. Hoje, o convidado é o mandatário de um clube que é referência em termos de gestão no futebol do interior gaúcho. Presidente do Ipiranga, Adilson Stankiewicz, acho que eu falei certo. Tudo certo, presidente? Prazer falar contigo. Tudo certo, Nicolas? Prazer é todo nosso estar aí no teu programa e poder falar um pouquinho aí do Ipiranga e do que tem por vir aí nesse ano de 2025. Falei certo o sobrenome, presidente? Perfeito, pronúncia de polonês perfeito, fica tranquilo. Maravilha. Tá Não é muito tão bom. difícil, é mais fácil do que parece, né? Mas, presidente, me diz uma coisa: como é que começou a relação, a paixão com o Ipiranga? Vem desde pequeno? Sim, meu pai tem títulos como sócio de Ipiranga desde a década de 60, né? Tem dois, aliás, um de 68 e outro de 1970. E a gente sempre veio aqui para o campo, para o estádio, como torcedor, né, por um bom período aí. E depois a minha relação mais próxima com o Ipiranga começou em 2016, quando fui convidado para trabalhar como diretor administrativo. E no final daquela gestão, em 2018, me coloquei como candidato à presidência e a gente teve o apoio de todas as alas, e até nem teve oposição na época, e acabamos sendo eleitos. E estamos aí terminando o quarto mandato. Esse seria o segundo ano do quarto mandato. Estamos aqui há 7 anos, indo para o oitavo, Nicolas. E foi um período de muitas alegrias, algumas tristezas e decepções também fazem parte do futebol, né? Mas um período muito intenso da minha vida, muito bacana também, esse relacionado ao futebol. Indo para o oitavo ano é bastante tempo, né, presidente? E como é que é sendo um dirigente abnegado, né? Não cansa, e também a questão dos negócios pessoais, da família, como é que é? Não, com certeza. A gente sacrifica muito da parte pessoal, a família tem que apoiar muito. Tenho uma esposa que é maravilhosa, que me apoia, que me ajuda, mas que também volta e meia cansa, né, junto com a gente. Tenho dois filhos também, a gente tem uma empresa, sou professor, e o clube acaba tomando bastante tempo, né? Até porque é um clube muito grande, hoje é a quarta força do Rio Grande do Sul, nós estamos entre os 50 maiores do Brasil. E há um grupo aqui entre atletas, comissão técnica e funcionários, em torno de 60 pessoas. Então, é uma empresa das grandes, né? Que dá trabalho todo dia. E como você falou, nós somos voluntários. É um clube associativo, né? Toda a diretoria ela é voluntária, e nós não recebemos recursos. Isso, aí, inclusive, está no nosso estatuto como obrigação. Então, a gente está aqui pela paixão mesmo, por gostar mesmo do clube, por dar essa contribuição para a instituição e para a comunidade. E não só eu, os meus pares de direção, todos são assim, né? Óbvio que a gente tem o nosso staff remunerado, aí o executivo de futebol, por exemplo, que é o Carne Coelho, temos o executivo administrativo, que é o Celestino, e todos os funcionários que são profissionais, porque afinal de contas o clube é um clube de futebol profissional e precisa ser pessoal que vive, né, o dia a dia aqui. E a gente procura ser um facilitador, resolvedor de problemas, etc., né? Mas fazendo as coisas com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Claro.
O senhor falaste que é professor e o Ipiranga tem uma parceria que eu considero muito bacana com a universidade em Erechim, inclusive com trabalhos no clube, né, de departamentos, nutrição, fisioterapia, psicologia. Como é que funciona exatamente essa parceria, presidente? Olha, excelente pergunta, tá? Além de professor, eu sou diretor acadêmico da URI também, da universidade, então Uhum, acaba facilitando a aproximação. E a gente tem um projeto de extensão, um projeto piloto, um projeto guarda-chuva com a área da saúde. Então, envolve a enfermagem, a biomedicina, a farmácia, a educação física, nutrição, fisioterapia, né, medicina. Todos os cursos da área da saúde eles estão abarcados dentro desse projeto. A gente dá o espaço para os alunos fazerem os seus estágios, tanto os estágios extracurriculares quanto os estágios obrigatórios, né? Os professores dão o suporte, e dentro desse suporte, então, está toda a parte de fisiologia do clube é feita nessa parceria, né? Quer dizer, vem o pessoal da biomedicina, da farmácia, fazem os exames, nos utilizamos dos laboratórios da universidade para isso. A fisioterapia, a universidade tem, por exemplo, uma piscina com câmeras por baixo d'água para se observar a dinâmica do movimento. E isso ajuda bastante na questão da recuperação, né? Todos os equipamentos da medicina. Eu esqueci também da odonto, quando os atletas começam, é feita a avaliação odontológica e o acompanhamento odontológico deles, porque muitas lesões são ligadas à parte dentária, Nicolas. uhum, Então, assim, é um trabalho completo e integrado por todas as áreas da saúde. E isso veio numa crescente nos últimos anos. Acho até que esse último ano foi o ano que a gente mais teve ações e foi muito legal. Por exemplo, a gente fazia o acompanhamento dos exames CK, que é aquele exame de carga de potássio, né, no sangue, que indica que o atleta vai ter uma lesão futura. E toda vez que o CK indicava, realmente o atleta estava no limite. A gente retirava o atleta, então baixava a carga de treinamento, aliviava para ele, e isso propiciou a gente ter muito poucas lesões graves no ano de 2024. A gente teve praticamente o grupo todo à disposição durante todo o ano. Então é importante utilizar a ciência, utilizar os marcadores, né? E também ter uma comissão técnica que aceite isso, porque nem toda comissão aceita. Muitos são uhum. antigos, eles gostam daquele trato mais direto, né? E a gente acredita nisso, acredita além do trato direto, óbvio, com o ser humano, a questão da utilização da ciência, dos biomarcadores, da suplementação alimentar, do cuidado com o sono, né? Tudo isso faz diferença. Hoje as equipes são muito iguais, os atletas eles têm uma preparação física muito semelhante, né? E o que que é a diferença? É você fazer uma boa logística, é dar um bom repouso, é dar um bom suplemento, é dar esse bom suporte extra-campo, isso realmente faz a diferença. Muito interessante, presidente. E eu sei que o Ipiranga, quando vai contratar um treinador, costuma entrevistá-lo, né? Dentre os itens está essa flexibilidade para trabalhar com toda essa parte aí da saúde. Perfeito. São 28 questões que estão no questionário de entrevistas. E foi assim para nós contratarmos o Matheus, tá? Uhum, Entrevistamos três treinadores de alto gabarito. Os três eram de altíssimo nível. Nós começamos com 10, tá? E aí fomos reduzindo, reduzindo, chegamos a três. E esses três foram para entrevista. E aí, entre eles, está isso sim, tá se ele se gosta de trabalhar com dados científicos. A gente tem GPS, tem frequencímetro, né? Quer dizer, a comissão que vem, ela tem que ter essa habilidade de trabalhar também com a questão científica. Nós gostamos de promover meninos da base, a gente pede se o treinador tem esse hábito, se ele gosta de trabalhar com jovens, etc., né? Também as questões culturais. Nós aqui, culturalmente, temos times ofensivos. A gente uhum, gosta de time que joga para frente. Então, o treinador que é muito reativo, claro que muitas vezes o reativo dá certo também, não quer dizer que uhum. não dê, dá certo em muitos momentos. Mas a cultura do clube, a cultura da cidade é o time jogar para frente. Se o time joga para trás, começa a vaia com 5 minutos, né? Uhum. Então, a gente já pede como é que o treinador joga, etc. Tem tudo isso no questionário e pesa bastante na hora da decisão da contratação. Ele questionar justamente sobre isso, porque o Ipiranga talvez seja um dos poucos times do interior gaúcho que tem um modelo de jogo bem definido, independentemente do treinador, né? Talvez o Brasil se encaixe no oposto, né? De jogar de uma forma mais reativa, mas o Ipiranga sempre com essa ideia de jogo propositiva. E quando é que começou exatamente, presidente? Porque eu lembro que
2019 o Maninho era o técnico, né? Não se encaixa bem nessa escola. Mas de lá para cá, Júnior Rocha, Luizinho Vieira, Thiago Carvalho, todos dessa linhagem, né? É, isso mesmo. O 2019, na verdade, nós começamos com o Círio Quadros, que jogava também de forma ofensiva, né? Mas não deu certo ali nos primeiros jogos. Infelizmente, o Círio é um baita de uma pessoa, um baita treinador. Hoje ele está na base do Grêmio, né? Coordenador de categorias de base do Grêmio. Mas naquele momento não encaixou, não deu o encaixe da forma dele jogar com a equipe que a gente tinha. E aí nós trouxemos o Maninho, trouxemos o Fabiano Daix. E o Fabiano, pelo contrário, encaixou perfeitamente. Tanto que a gente subiu, né? No Campeonato Gaúcho e quase subimos na Série C também, porque foi o ano que nós disputamos com Confiança em casa aqui. Acho que talvez foi o ano que nós tivemos mais próximos de subir para a Série B, era um mata-mata, né? Nós classificamos em primeiro lugar aquele ano e pegamos o quarto colocado, que era o Confiança, que era da outra chave, eram chaves regionalizadas. Por isso que eu digo, o reativo também dá certo, o Maninho joga reativo, né? E aquele ano deu certo, foi a característica da equipe. Mas não é a característica do clube. Você falou muito bem, esses últimos técnicos ali, o Júnior Rocha joga de forma propositiva, o Luizinho, então nem se fala, né? O Luizinho a gente conversava e como é que vai ser a estratégia hoje, Luizinho? Vamos atacar. Hum. É assim que o Luizinho falava, né? Isso era legal também. Um baita cara, aliás, tanto o Júnior quanto o Luizinho, né? Até O contra os Thiago, grandes, né, presidente? Me lembro de entrevistar o Luizinho antes da final contra o Grêmio. Na arena, o Ipiranga tendo vantagem, ele não, nós vamos atacar. nós vamos atacar. É isso aí. E essa é a filosofia dele mesmo, né? É olhar para frente, né? Isso é legal também. Ele tem uma autoconfiança também bastante grande. O Thiago também, o Thiago é mais posse de bola e tal, mas também é jogo ofensivo, né? E o Matheus agora também é um técnico que joga para frente, é um técnico ofensivo, um técnico moderno. Então, esse é mais o perfil do clube, né? Mas não quer dizer que o reativo não dê certo. E conforme o momento do clube, também é importante você ter quem joga dessa forma, a gente não pode fechar muito a cabeça também. Mas o DNA do clube é o futebol ofensivo e propositivo. E uma figura que imagino que seja importante na contratação desses treinadores também, mas claro, da montagem do elenco é o executivo de futebol. E o Ipiranga tem essa cultura de manter o executivo por um longo tempo, né? Antes do Farney teve o Renan Mobarak. E é importante também que haja um profissional no departamento de futebol, funcionário do clube, que tenha uma importância grande, né, na tomada de decisão, presidente. E que viva o clube 24 horas, que é o caso desses profissionais. O Renan trabalhou comigo por 4 anos, os primeiros 4 anos de gestão, foi um trabalho muito exitoso, muito bacana. É um amigo que eu levo para toda a vida, ele, a família, a esposa Andressa, o filho Renan, enfim, toda a família dele, né? Uma pessoa que a gente tem muito carinho, fez muito pelo clube aqui, na questão de nos colocar em base da organização. E depois chegou o Farney, que não é menos competente, é um guri, né? Jovem, com muita vontade de trabalhar. Com ele, a gente chegou ao vice-campeonato gaúcho, ao título do interior, por 2 vezes na terceira fase da Copa do Brasil. Então, a gente está muito, muito contente também. E é outra pessoa que se tornou um grande amigo, quase um irmão aqui da gente, que é a pessoa que a gente tem a total confiança, tem a chave do clube aqui e tem montado grandes equipes, tem muita competência, né, nessa questão de garimpar, de achar talentos. Bom, ele achou o Mateuzinho, que hoje é um dos destaques, aí está sendo querido por todos os brasileiros, né? O próprio Eric também, um pouco de cria dele, que jogou com ele no Mutum. Né? Achou Kaique, que estava no certo ostracismo lá nos Estados Unidos, já veio para o Brasil, aqui no Ipiranga, e depois já no Grêmio, e assim foram vários, né? Então, acho que falar do Farney é falar de uma pessoa extremamente competente que está junto com a gente e muito do sucesso atual se deve ao trabalho que o Farney faz aqui. Lembraste antes, presidente, de 2019, em que o Ipiranga bate na trave, processo contra o Confiança, e outras duas oportunidades, né, recentemente também esteve muito perto do acesso. O que falta, presidente, para esse acesso acontecer? Claro que o futebol tem o imponderável, né, o detalhe, mas avaliando assim, falta ainda alguma coisa para que essa bola entre?
Pois é, essa é uma questão que a gente se pergunta muito, viu, Nicolas? O que que nos falta aprender ainda para que a bola pare de bater na trave e entre de uma vez, né? A gente tá chegando e tá faltando aquela confirmação. Mas também, se você chega, quer dizer que o trabalho está sendo feito. O jogo da decisão, ele pesa muito detalhe, pesa muito. Pode acontecer alguma coisa relacionada à arbitragem, pode acontecer uma coisa relacionada ao seu grupo de atletas, pode acontecer algo no próprio jogo que é imponderável e você acabar não confirmando. Foram 4 vezes que nós chegamos nesses 7 anos à decisão do acesso, a estar com o acesso na mão, né? Também nesse ano a gente chegou na decisão da Copinha, caímos nos pênaltis para o São José, e isso tem sido muito duro. Ainda estou tentando entender o que nós estamos errando na decisão, ainda não consegui entender. Quem sabe seja sorte, esteja faltando. Precisa ter estrela também, o futebol também é um jogo, tem que ter um pouco de estrela também, além do trabalho feito, mas o que nos resta é continuar trabalhando, levantar a cabeça, montar nova equipe e ir em frente. Aliás, falando nisso, a gente está bastante contente com a montagem do grupo desse ano. Acredito que vai ser um ano que o Ipiranga vai surpreender mais uma vez no Campeonato Gaúcho aí, e depois na Série C. Uhum. E nessa última temporada, o senhor comentou, além de quase ter subido para a Série B, foi vice-campeão da Copinha. Fica uma frustração grande, principalmente por ter sido o ano do centenário do Ipiranga? Fica assim, porque seria apoteótico, né? A gente conseguir o acesso nesse ano. A gente investiu bastante também, Nicolas. Saímos fora do nosso orçamento, fomos além do que a gente podia fazer nesse ano. Agora estamos fechando o ano aí com dificuldades até. Para o ano que vem já está tudo alinhado. A gente vai estar apresentando no dia de hoje o orçamento para o Conselho. Vamos ter novamente um bom orçamento para trabalhar. Mas o fechamento do ano foi um fechamento muito difícil em função desse sacrifício financeiro que a gente fez durante o ano, né? Porque quis fazer algo diferente também no ano do centenário em busca desse acesso. Então não deixa de ser uma ponta de frustração não ter conseguido o acesso, embora tenha sido um ano bom, né? Campeonato Gaúcho a gente teve dificuldades, mas não caímos de divisão, permanecemos lá. A Copa do Brasil chegamos pela terceira vez na nossa história na terceira fase, né? Disputamos com o Atlético Paranaense, acho que até podíamos ter ido mais longe e acabamos caindo lá na Liga Arena. A Série C batemos na trave, bem batido, porque só dependia da gente. Chegamos no jogo com a Ferroviária, em que pese fosse lá em São Paulo, bastava uma vitória de um gol de diferença para a gente subir, né? E abrimos o jogo vencendo, né? Uhum. Até estava com o Luciano Oxman, com o presidente da federação lá, nos camarotes lá, e disse: Esse é o nosso ano, Luciano, esse ano vai dar. Uhum. Foi 30 minutos mais ou menos de Uhum. alegria. Aí tomamos o empate e a virada ainda no primeiro tempo, né? E depois finalizou o ano ali com a copinha que a gente esperava bastante por causa da vaga na Copa do Brasil para 2026, né? Mas se olhar também o campeonato, o São José fez um campeonato mais consistente e mais focado. Nós estávamos dividindo a copinha com a Série C. Uhum. Isso, obviamente, o objetivo maior era a Série C. E quando nós fomos focar na copinha, muitos jogadores já estavam com os contratos encerrando. A gente tinha que renovar por mais um mês para eles ficarem aqui. E nem todos quiseram ficar, porque vários já tinham assinado contrato com seus clubes, com os próximos clubes, né? E não querem o risco de se machucar e já estão pensando na próxima temporada, etc. Então também a gente perdeu força ali na reta final da Copinha, né? Mas mesmo assim, chegamos e foi nos pênaltis que o Ipiranga caiu. Acho que foi de forma altiva, mas foi frustrante. Foi frustrante. Até pela questão financeira que o senhor fala, tá dentro do planejamento do Ipiranga vender atletas, como aconteceu aí nos últimos anos. Uns destaques aí que o senhor mesmo citou, né? Eric, Mateuzinho, o próprio Kaique. Isso está dentro do planejamento pro Gauchão? Tá no planejamento, sim. Nós colocamos no nosso orçamento, montamos ontem, que, como eu te falei, hoje a gente vai apresentar para o conselho, né? Mas está lá 1 milhão de venda de jogadores. E essa é a função do Farney, é fazer render, né? Nós temos algumas promessas de base. Até hoje veio uma especulação para um dos atletas aí ir para o Oriente Médio, para a Arábia Saudita, etc. Talvez vire, né? Não sei se vai virar ou não, mas é uma possibilidade. Nós temos aqui atletas que podem ganhar valor, né? Estamos assinando aí com o GPR, renovando com ele. É um atleta que tem mercado no exterior, então pode dar negociação também.
Outros atletas do grupo aí, jovens, foram buscados esse ano. Na temporada 2024, a gente fez um time mais experiente. Eram atletas que já tinham confirmado. Esse ano aqui nós temos mais apostas no time. Uhum. E essas apostas é que viram negócio. O próprio Mateuzinho, que você citou antes, né? E que eu citei também, ele estava 3, 4 anos no Caxias e lá não chamou atenção. Veio para cá na primeira temporada, fez um bom gauchão com o Luizinho, com a gente aqui, já chamou atenção e já foi negociado com o Vitória, né? Então a gente tem muitos jogadores nessa temporada com esse perfil de aposta. E esse perfil é que acaba virando negócio. Eu acredito que a gente pode atingir esse objetivo, pelo menos de 1 milhão aí de negociações, sim, e talvez superar. 2023, nós fizemos 1 milhão e 700 mil de venda de jogadores. Bastante. E isso já nesse ano de 2024 foi 250, 260 mil, alguma coisa assim. Ficou bem abaixo daquilo que a gente tinha projetado. E é o artifício para competir, principalmente com SAFs, né, presidente, que aparecem na Série C também, né? Vários clubes são SAF. O futebol ele está vivendo uma bolha financeira, que eu não sei até quando ele vai sustentar isso, né? Que é esse dinheiro que vem de fora do futebol, que vem das ligas, em função dos direitos de transmissão, e das SAFs. Esse dinheiro não é do futebol, é dinheiro que vem de fora, de investimento, né? E ele está inflacionando bastante o mercado, inflacionando o mercado de jogadores e técnicos, etc. Mas é algo assim que por um tempo se sustenta, depois começa, como é uma questão de negócio, a SAF vai querer ter retorno, a Liga vai querer ter retorno. Então, você vai ter que devolver esse dinheiro de alguma forma, né? Então, a gente imagina que isso não vai se sustentar. O nosso clube é um clube associativo, a gente até está aberto à possibilidade de SAF, mas até hoje não veio nenhuma proposta assim que tenha brilhado o olho, algumas especulações, etc. Mas a gente tem uma certa dificuldade assim com essa situação, porque o clube é da comunidade, é um clube que tem 100 anos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o parceiro, com aquele que vai vir com os seus objetivos, né, Nicolas? É uma questão que a gente está discutindo, estamos abertos, mas ainda não acredito que a gente não está pronto para adotar esse modelo. E na Série C, o senhor teve a oportunidade de visitar muitos clubes aí de fora do estado e com investimento pesado, né? O senhor entende que o Rio Grande do Sul está ficando um pouco para trás em relação aí, não só a São Paulo, que historicamente tem mais poder de investimento, mas mesmo no Nordeste, né, aparecendo equipes que estão investindo pesado. Não digo para trás, mas a gente rebola bastante para poder encarar essas equipes. Nós encaramos 3 SAFs ali no quadrangular da Série C, né? Londrina, Atlético e Ferroviário, os 3 eram SAFs e os 3 tinham folhas superiores à nossa. No entanto, a gente encarou de igual para igual. Acho que talvez a Ferroviária fosse um time superior ao nosso, se contar tecnicamente, mas o Atlético que subiu só fez 1 ponto contra o Ipiranga. Nós fizemos 4 contra eles, né? E acabamos não subindo porque não confirmamos contra o Londrina, que acredito que até era um time inferior tecnicamente ao nosso, mas a questão do jogo, tomamos um gol deles aqui com 52 minutos, tentando vencê-los, né, aqui na nossa Uhum. casa. Isso acabou pesando, esses detalhes acabaram pesando bastante, né? E a gente rebola, não é fácil para igualar. Isso sim. Por isso também, você acabou de citar, a necessidade da gente fazer caixa também vendendo atletas, né? Então, é importante achar outras formas de viabilizar o clube, né? No sentido de ter um aporte financeiro maior. Mas a gente já é acostumado aquela equipe que quase subiu lá em 2019 era uma equipe montada para a segunda divisão com uma folha inferior a 100 mil reais. Né? E Imagino. nós estávamos encarando o Confiança, que era campeão sergipano, com todo o apoio da federação deles lá, etc. E quase subimos. Então, a questão financeira também é relativa. A gente tem que ser muito assertiva nas contratações, tomar muito cuidado nas contratações. 100 mil naquela época, nem isso. Quanto gira mais ou menos a folha hoje do Ipiranga, presidente? A nossa folha vai estar na faixa de 350 mil para atletas, mais ou menos, Nicolas. Para você ter uma ideia, no ano de 2024, essa folha passou de 600 mil reais. Então, a Uhum. gente fez uma redução na folha, mas não quer dizer que a equipe é menos qualificada, pelo contrário. Até falei para o Farney, o negócio é dar menos dinheiro para ele, que ele faz um time melhor. O time de 2025 eu acredito que é mais competitivo que o time de 2024. Mas também foi uma montagem diferente.
2024 a gente apostou em ter dois atletas confirmados por posição, e aí você encarece realmente a equipe. E muitas vezes isso não funciona, e no nosso caso, em algumas posições realmente não funcionou. Nesse ano nós temos um atleta confirmado, que tem performance elevada, e outro que está com muita sede, com muito sangue vindo atrás. Então, essa fórmula é a fórmula que a gente está mais acostumado e que a gente se sente mais confortável. E a folha é linear durante todo o ano ou é maior no gauchão ou na Série C? Não, a ideia é que ela seja linear. Ela é linear durante toda a temporada. Essa negociação a gente faz com os atletas e a gente consegue uma negociação mais favorável porque a gente tem calendário, né? Então, nosso calendário vai no mínimo ali até o final de outubro. E isso facilita na hora da contratação daquela equipe que só contrata por estadual, por exemplo, né? O Uhum, atleta vai cobrar o dobro do clube que vai te contratar por 3, 4 meses e vai cobrar um valor menor se você o contratar pelo ano inteiro, né? uhum. E todos os atletas com contrato o ano inteiro? Depende. Tem atleta que a gente tem, inclusive, contrato por 2 anos aí. Aham, Os meninos da base são contratos de 3 anos, que esses são possíveis de virar negócio, né? uhum, Mas a maioria dos atletas tem contrato de 1 ano, é contrato para a temporada, para a própria temporada, com multa, até porque antigamente a gente tinha aquelas cláusulas de saída para a Série A, para a Série B, e aí o atleta ia bem, ele saía na metade da temporada e a gente não recebia nada, né? De 2, 3 anos para cá, a gente elevou as multas de saída e aí que os negócios começaram a acontecer de uma forma mais intensa. uhum. Estou o Jean-Pierre antes, presidente, que está renovando aí para 2025. Como é que tá o Jean, hein, nesse momento e a mentalidade, a cabeça dele para buscar uma retomada na carreira? Bom, o GPR é um menino sensacional. A gente só conhecia ele por ouvir falar primeiro, né? Depois, ou conhecemos pessoalmente, conhecemos o dia a dia dele. Mas é um dia a dia muito bom. É um menino que teve as grandes oportunidades dele ali no Grêmio, estava assinando um contrato no exterior que mudaria a vida dele. E aí veio uma doença, né? Que o abateu e que interrompeu a sua carreira. O que que a gente percebe do GPR é que ele quer muito voltar, né? Após essa temporada. Ele jogou no Avaí, jogou no Ituano, teve poucas oportunidades e aqui eu acredito que ele vai ter mais oportunidades. Já teve um pouquinho no final desse ano, quando nós jogamos a Copinha, ele começou a entrar, mas ele vinha praticamente sem pré-temporada, com uma forma física muito abaixo daquilo que ele é. E agora ele está tendo a oportunidade de ter uma pré-temporada, se colocar fisicamente com os demais, né? A questão técnica dele não se fala, Nicolas, ele é fenomenal. A bola, quando chega no pé dele, você percebe que ele é muito diferente, né? Ele não erra um passe, ele tem um passe qualificado, qualificadíssimo. Agora, o que falta para ele é ter um certo nível físico para ele poder ter o rendimento. Se o Jean-Pierre aqui render 50% daquilo que ele era no Grêmio, ele vai ser um fenômeno. Vai ser um dos fenômenos aqui tanto do Gauchão quanto da Série C. Eu acredito muito que ele pode nos ajudar e ele está querendo muito também. É um rapaz, eu repito, que tem todas as qualidades, não só como atleta, mas também como ser humano. A gente escuta falar assim muita bobagem, né? E não conhece as pessoas e acaba julgando, pré-julgando mal. E ele é um menino que merece as oportunidades realmente. Ele teve esse problema de saúde, principalmente com ele. E eu acho que o Ipiranga aqui, a comunidade de Erechim, é o lugar certo para ele retomar a carreira. Acho até que ele não termina o ano com nós, tá? Acho Uhum. que vai chamar atenção e vai acabar virando negócio, que vai ser bom para ele, vai ser bom para o Ipiranga. Tomara, né, que consiga essa retomada. E elogiadíssimo na época de Grêmio até pelo Tostão, né? Não é pouca coisa, ô presidente. Exatamente. Mas o que a gente vê nos treinos dele e também nos poucos minutos que ele jogou, é isso mesmo, Nicolas. A qualidade técnica que ele tem é incrível. Ele tem uma agilidade de pensamento, ele percebe o que vai acontecer no jogo muito antes de acontecer. Ele dá o passe naquele lugar que você não imagina que o atacante vai estar e o atacante vai estar lá. Né? Quer Uhum. dizer, ele tem algo a mais, tem algo a mais realmente, e acredito que o Tostão não estava errado, não. É uma questão agora da gente conseguir trabalhar tanto a questão física quanto a psicológica dele. Acho que o Matheus é o treinador adequado para isso também, é acostumado a trabalhar com guris. Ele tem 26 anos, né? É Uhum. muito jovem. Está acostumado a trabalhar com meninos e dar esse suporte, tanto técnico quanto psicológico para os seus atletas. Legal.
Quando falamos antes sobre SAF, presidente, o senhor falou que a comunidade de Erechim, né, é muito apegada ao Ipiranga, mas em cima disso eu quero lhe perguntar, porque talvez o Ipiranga tenha, no Colosso da Lagoa, o aspecto ruim, de certa forma, de ser um estádio muito grande, né? Então parece que está sempre vazio. Como é que é o apoio da comunidade de Erechim ao Ipiranga? O senhor não entende que ele é inferior ao que o clube mereceria pelo que tem feito nos últimos anos? Essa é uma questão que é interessante, Nicolas, que até a gente debate todo dia, né? O estádio, primeiro, ele tem capacidade para 25 mil pessoas. Hoje, até em função da Lei Kiss, das restrições, né, de legislação, ele está com uma capacidade reduzida de 13.500 lugares. E 13.500 lugares, tu fica a uma distância de 1 metro. Se tiver 13.500 pessoas aqui, vai ficar uma pessoa, um espaço de 1 metro, outra pessoa, um espaço de 1 metro. Quer dizer, é um estádio muito grande, realmente, né? Inclusive, o nosso público, ele se concentra sempre do lado das sociais, que é o lado contra o lado da televisão. A televisão mostra o lado que está sempre vazio, né? Que é o lado que Sim. fica no sol, etc. E o lado que está o pavilhão, onde é coberto, aonde o público se concentra lá de cá. Então, muitas vezes o pessoal tem a noção de que o estádio está vazio e o estádio não está. A gente tem, em média, aí 1.500, 2.000 torcedores por jogo, né? Se pegar, por exemplo, o estádio do Avenida, 2.000 torcedores lota. Se pegar o estádio do São Luís, quase lota, né? E aqui 2.000 torcedores não fazem nem cócegas porque o estádio é muito grande. O Ipiranga tem 3.000 sócios. Então, se os sócios, só o sócio viesse no jogo, já seria um baita público. Mas o Sim. torcedor, ele acaba pagando, acaba se associando, pagando, nos ajudando, e muitas vezes não vem a campo, ele prefere ficar em casa. Aí tem uma série de fatores, né? Hoje todos os jogos eles são televisionados, então o torcedor consegue assistir do conforto do seu lar. Nós aqui no Rio Grande do Sul temos uma peculiaridade em relação ao resto do país, que é a proibição da venda de bebidas alcoólicas, que atrapalha demais. Nós estamos aqui pertinho, por exemplo, de Chapecó. A seguir dá um programa teu aí só falando disso aí, tá? Que eu sei que é polêmico. Mas nós estamos aqui a 70, 80 quilômetros de Chapecó, e Chapecó, Santa Catarina, é liberada a venda de bebidas alcoólicas no estádio. Então a gente vai assistir um jogo da Chapecoense, tem a choperia que patrocina a Chape, que está lá dentro da Chapecoense, né? Dentro do Índio Condá, quer dizer, servindo chopp. Ninguém se mata, não tem nenhum problema, é muito pelo contrário, né? O pessoal vai ao estádio, tem 5, 6 mil torcedores por jogo, né? Hoje só Rio Grande do Sul e São Paulo ainda mantém essa proibição, e todo o resto do Brasil já está liberado, né? Se bem que esses dias outro deputado aí propôs proibir no Brasil inteiro de novo. Né? Entendo que é uma discussão polêmica, né? Mas o nosso público aqui é muito diferente, por exemplo, do público de Porto Alegre, do público da capital, né? Nós aqui não temos histórico de briga, de baderna, etc. Né? A família que vem, aí o pai vai tomar um copo de cerveja, não vai se embebedar no estádio, até porque a bebida no estádio, em geral, é cara, né? O pessoal se embebeda lá fora antes de entrar, o bebum, né? E isso acaba afastando o torcedor do interior. Capital, eu sei que é outra realidade, talvez tenha que ter a sua própria legislação, mas no interior tem muita coisa que acaba afastando o torcedor do estádio. Se pegar os nossos jogos da Copinha, por exemplo, nós somos o time que teve mais público na Copinha, tá? Se pegar todos os jogos ali, nós somos o clube que mais teve torcedor, em média, e somando também o número de torcedores. Mas se pegar o público que assistiu o último jogo, por exemplo, do Ipiranga, no nosso canal do YouTube, tinha 5.000 torcedores assistindo, né? Quer dizer, pô, o pessoal está assistindo de longe, mas não está Uhum. vindo ao estádio. Então, para isso, a gente está fazendo uma série de ações. Estamos procurando fazer ações com as crianças, chute a gol, traz o canário, no último jogo a gente permitiu a entrada de pets, fizemos espaço pet para o pessoal trazer o cachorrinho de casa. Lá fora a gente fez show, tinha show sertanejo, festival de chopp. Então nós estamos tentando, né? Mas vou te dizer que não é fácil, com as concorrências hoje em dia não é fácil. Aí a gente vê as fotos dos anos 80, 90, estádio sempre lotado, né? E era jogo de segunda divisão, jogava com o Guarani de Cruz Alta, Uhum. jogava com o Dínamo de Santa Rosa. Daí hoje a gente joga com o Atlético Paranaense e o estádio não lota. É um mistério, Contradição, e é né? difícil. É uma contradição, né, presidente? Exatamente, é uma contradição.
Mas tudo bem, vamos continuar trabalhando. A característica é diferente também, né? A gente pega a torcida do Brasil de Pelotas, que você citou antes, ou do próprio Pelotas, é uma torcida que é apaixonada e que o torcedor que vai lá, a metade deles ou mais, nem assiste o jogo. Eles vão pela festa, né? Eles estão pulando o tempo inteiro, estão bafejando. Eles nem sabem se está no primeiro, segundo tempo, no intervalo. Eles estão cantando o tempo inteiro, empurrando a equipe para frente. Isso é legal. Porque mesmo quando a equipe está numa dificuldade técnica, o torcedor empurra, né? E o nosso torcedor aqui é mais o torcedor espectador, não é aquele torcedor que empurra, que está o tempo inteiro junto ali e tal. São características também diferentes de cultura de cada região, né? E a relação com o Atlântico, presidente, que é uma potência no futsal, porque eu sei que tem alguns mais antigos, né? E tinha rivalidade Atlântico e Ipiranga, ainda tem torcedores só do Atlântico e só do Ipiranga, e daqui a pouco, né, ter grandes jogos de futsal na cidade, não acaba escolhendo, né, entre assistir um jogo ou outro na semana? Olha, na verdade, quando a gente olha as fotos da torcida do Atlântico e a nossa, é a mesma torcida. Se tem jogo às 3 da tarde lá no ginásio do Atlântico e às 7 da noite aqui no Colosso, o pessoal sai de lá e vem para cá. E se for o contrário, sai daqui e vai para lá. Os que gostam de futebol na cidade são as mesmas pessoas. O ginásio do Atlântico tem capacidade para 1.500 torcedores. Então, lá está sempre lotado, porque é o mesmo público que está aqui, os mesmos 1.500. E aqui não, aqui os 1.500 não enchem o ginásio, né? Na verdade, a gente tem uma parceria muito grande. Eu não peguei essa fase da rivalidade, que foi uma fase muito bacana na cidade. Os dois times eles fecharam na década de 70, o departamento de futebol profissional. O Atlântico em 76 e o Ipiranga em 77, no intervalo de tempo assim bastante curto, né, por dificuldades financeiras. E o Ipiranga retomou em 82, primeiro como futebol amador e depois como futebol profissional, e o Atlântico não retomou mais o futebol de campo, né? Eles voltaram somente lá nos anos 90, aí com o futsal, né? Então eu acabei não vivendo essa época, eu nasci em 68, praticamente não vivi essa época da rivalidade, mas a rivalidade era legal. Eu disse que se o dono do posto de gasolina fosse do Ipiranga, o pessoal do Atlântico não ia lá no posto. Se ao contrário, se o dono da padaria era do Atlântico, o pessoal do Ipiranga não ia lá para ver como era uma rivalidade tão grande quanto a dupla Grenal. E quando tinha os Atlancas, que era o clássico da cidade, a cidade parava por uma semana, o pessoal só falava nisso. Então tinha isso também. E essa rivalidade ainda existe nos mais antigos, o pessoal que viveu essa época ainda tem, né? Mas os dois clubes fora de campo a gente tem um relacionamento muito bom. Eu tenho um relacionamento excelente com o professor Júlio Brondânia, meu colega de universidade também, e é presidente do Atlântico. A Nós universidade que trocamos. patrocina os dois, inclusive, né? Isso, exatamente. E é assim, a Cavalete patrocina os dois, a Trial patrocina os dois. É difícil de ter um patrocinador que seja somente de um dos dois times, né? Uhum. Se for um patrocinador da cidade, porque os dois clubes são envolvidos. E como hoje são esportes diferentes, a gente um torce pelo outro. Nós trocamos ingresso, a gente dá ingresso para os jogadores deles virem nos nossos jogos, eles dão ingresso para os nossos jogadores ir lá assistir os jogos deles. E sabe que uma coisa que o Luizinho falava bastante, o Luizinho usa muitos conceitos do futsal no futebol de campo, né? Na época, não me lembro como é que era o nome do treinador do Atlântico, mas o Luizinho e ele mantinham um contato constante e Legal. trocavam experiências, assim, isso era bem legal. Hoje é o Paulinho Sananduva, o treinador do Atlântico, é um cara queridíssimo, conheço há muitos anos aí, muito competente. E então, assim, a rivalidade ela fica fora de campo para os mais antigos aí, mas institucionalmente um clube ajuda o outro e a gente tem muito respeito um pelo outro. Presidente, eu preciso lhe perguntar, porque o senhor sempre foi muito elogiado pelas gestões aí frente ao Ipiranga, mas teve um episódio que repercutiu negativamente, que foi aquele contra o Juventude, né? Que o senhor pega as bolas ali ao redor do gramado, chuta para arquibancada. Por que que o senhor tomou aquela atitude e, olhando para trás hoje, se arrepende? Vamos lá, Nicolas. Foi tomada no calor da emoção, né? Mas me arrepender, não me arrependo de forma alguma. Foi uma decisão que foi no calor da emoção, mas o que estava acontecendo também não era justo.
O que que aconteceu, né? Para o pessoal saber o contexto da história, né? Esse era um jogo bastante importante, nós de Juventude. E se nós vencêssemos esse jogo, nós estaríamos classificados aí para a semifinal e com a Copa do Brasil na mão do ano seguinte, né? E o Luizinho, era o técnico Luizinho na época, né? Do outro lado era o Celso Rotti. O Luizinho disse assim: ó, se nós vencermos aquela tradicional foto do vestiário, nós vamos tirar no campo hoje. Vamos fazer a foto no campo. O jogo estava se encaminhando para o final, acho que eram uns 43, 44 minutos do segundo tempo, e eu desci para o campo. Ainda passei pelo quarto árbitro, não, pelo delegado de jogo, Uhum. e falei para o delegado, disse, olha, eu vou só na ponta do banco que nós vamos tirar uma foto no final. E me coloquei na ponta do banco. Mas quando estava entrando no campo, eu vi que o pessoal do Juventude estava pegando as nossas bolas que nós deixamos na entrada do túnel, as bolas que se usa para aquecer os goleiros, e estavam usando aquelas bolas para repor as bolas para campo de forma indevida. As bolas de jogo elas são vistoriadas pela arbitragem. Tem 5 bolas para serem repostas e todos os gandulas estavam no lugar e colocando as bolas. Eles pegaram nossas bolas que estavam na entrada do túnel e jogavam as bolas para dentro de campo para acelerar o jogo. Bolas, inclusive, que eram bolas bastante usadas, já que nem era de serem utilizadas em jogo, né? Quando eu cheguei no banco, eu falei para o meu preparador de goleiros: vai e retira aquelas bolas de lá, né? Vamos acelerar o jogo, por quê? Para o adversário. Tá tudo dentro do regulamento, os gandulas estão em campo, as bolas estão em campo, estão colocando mais bola para acelerar. E nesse momento o árbitro me dá 12 minutos de acréscimo. Algo assim, já tinha sido um jogo muito tumultuado, as reclamações eram dos dois lados, assim como teve reclamações pelo lado do Juventude, teve pelo nosso lado também de anulação de lances, etc, né? Aí eu entrei, o meu preparador de goleiros não quis tirar as bolas, eu entrei e tirei, né? Óbvio que não é, eu não fazia parte do jogo, fui punido, tomei 6 meses de punição, né? Depois revertido para 4 aí com o recurso que a gente entrou. Mas de qualquer forma não me arrependo não, porque não foi nada assim violento, nada não devia estar lá, não devia ter feito, mas o calor do momento acabou me levando e foi algo assim que nem tão grave foi. No entanto, a repercussão foi muito grande. Né? Foi filmado pelo pessoal da direção do Juventude, né? Eles fizeram o favor de me expor e colocar na rede social, na televisão, passou 2 semanas repercutindo todos os dias no canal que transmitia os jogos, né? E acabei pegando esses 6 meses de punição, que acabei cumprindo 4, então, em função do julgamento e do recurso. Mas aí vamos lá, né? No mesmo ano teve invasão no Beira-Rio, torcedor que entrou com criança no colo e chutou cinegrafista, jogador. Que aliás, É, presidente, é filhado da SEG, né? Jogou o torneio com a gente agora Pois é, tem recentemente. algumas situações assim, né? Presidente de clube da capital envolvido na pancadaria. Teve toda essa situação que aconteceu pós essa questão das bolas. E sabe que punição esse pessoal tomou, Nicolas? Foi muito menor que a minha por ter chutado bolas. Eu não agredi ninguém, eu não fui desrespeitoso com ninguém, eu estava dentro aqui do meu estádio, só chutei bolas para fora, peguei 6 meses. Eles pegaram bem menos, tá? Bem menos, a punição deles foi muito menor que a minha. Então, me sinto, de certa forma, injustiçado em relação a essa exposição excessiva que teve, mas não me arrependo, não. Acho que foi feito no calor do momento, foi feito pelo amor ao meu clube, né? Não agredi ninguém também, não prejudiquei ninguém com isso, muito pelo contrário. Acabou virando um meme do futebol. Depois, o presidente do Juventude, quando nos venceu no ano passado lá, repetiu o gesto ao contrário, né? Fizeram 100 bolas, jogaram para a torcida, achei muito legal. Acho que o futebol é isso mesmo, tem que ter essa zoação. Depois nós vencemos eles na copinha, aí eu fui lá e fiz uma foto no vestiário também chutando uma bola. Acho que isso vai ficar pro resto da vida aí no futebol, vai ficar na minha história também. Mas não me arrependo de forma alguma. Talvez, se não fosse o calor do momento, não tivesse tomado aquela decisão, mas faz parte do jogo, já faz parte do passado também, faz parte da história de Ipiranga e da minha história agora. É.
Eu até ia te perguntar, né, o que tinha achado da atitude também do Fábio Pisamilho, presidente do Juventude, o senhor já respondeu, mas Achei muito legal, dei os parabéns para o marketing sim. dele, foi sensacional. Agora espera, né? Vai ter resposta também. E eu ia te perguntar também, considera que está se criando uma rivalidade aí entre Ipiranga e Juventude? Aí eu expando a pergunta, quais seriam os principais rivais do Ipiranga hoje no futebol gaúcho? Porque da região aí não tem equipes, né, no mesmo patamar. Poderia se citar ali o Concórdia e a Chapecoense, mas aí é de outro estado. Olha, é difícil de dizer, porque na verdade eles estão na Série A, né? A gente tem que reconhecer o nível que está o Juventude, tem que dar os parabéns, principalmente para o Valtinho, que segurou o piano, meu amigo Walter Dalzotto, ex-presidente aí, que segurou o piano nos anos mais difíceis aí, e a sua diretoria, né? Mas essa rivalidade, esse jogo quente com o Juventude, ele vem desde da época da Parmalat aqui, viu? Desde os anos 90, nós temos embates muito ferrenhos com o Juventude. Tem algumas histórias também bem engraçadas aí entre presidentes daquela época, na década de 90, aí, em função dessa rivalidade. Mas não dá para dizer que a gente seja rival, nós teríamos que estar no mínimo uma Série B hoje para ter um nível de rivalidade com o Juventude, né? Talvez a gente tenha uma certa rivalidade com o Brasil, são grandes jogos que a gente faz com eles, sempre jogos aguerridos, jogos difíceis. É um time que está no nosso patamar, o próprio Caxias está no nosso patamar. O São José, né? Os jogos sempre são quentes com eles, tanto Sim. lá quanto aqui. É um adversário também constante da gente. O São Luís, que é o time que está mais próximo aqui, mas a gente não tem tanta rivalidade com o São Luís, tem mais parceria, né? O nosso grande rival histórico aqui da região era o Gaúcho de Passo Fundo, tá? Uhum. Hoje o Gaúcho está voltando, eles estão no acesso, então a gente não tem mais esse contato e rivalidade, mas o grande clássico regional era Ipiranga e Gaúcho, aí o clássico dos anos 60 e 70, né? Gostaria de ter um rival, né? Devolva o meu rival. Ai, ai. Presidente, quase uma hora de bate-papo. Quero lhe agradecer, viu, pela disponibilidade de conversar comigo aqui no canal. Parabenizar pelo trabalho no Ipiranga. Eu acho que e eu sempre cito nos meus espaços um exemplo assim em termos de gestão para todos os clubes do futebol do interior gaúcho. Bom, muito obrigado, Wagner, o Nicolas. Não é fácil. Todo dia que a gente abre as portas aqui é uma vitória. Tem que matar um, dois leões por dia. E se você não mata o leão hoje, amanhã tem mais um, dois, três para matar, né? Futebol do interior a gente sabe que é assim, é muito difícil mesmo. A gente precisa do apoio da comunidade, precisa do apoio de vocês da imprensa para dar visibilidade para o clube, para os nossos patrocinadores. Essa é uma relação que a gente está melhorando também dia a dia. Quero agradecer o espaço, foi bem legal, as perguntas muito inteligentes. Com certeza, essa tua série de programas que está fazendo aí com o pessoal do interior vai ser sucesso, tá? Então, continue nesse caminho aí. Muito obrigado pelo espaço que está dando para a gente aqui também.